não se acantem, até porque a verdade é que a Ana está habituadíssima a ouvir muitos aplausos. Isto vai ser um sábado muito calmo para ela e nós queremos agradecer à Ana por estar connosco. Deixem-me só dizer isto rapidamente. O ano passado nós chegámos a ter planeado a Ana connosco, mas depois acabou por não ser possível, mas nunca quisemos desistir. Então este ano essa oportunidade deu-se e nós estamos mesmo satisfeitos por ela estar connosco. Então, como a Sara disse, vocês têm à frente uns papelinhos. Se quiserem fazer perguntas ao longo da conversa que vamos tendo, escrevam nesses papéis as perguntas que querem fazer. Se não tiverem canetas, existem canetas cá à frente, ou peçam uma caneta à pessoa que está do vosso lado. Depois, a determinada altura, eu vou dar sinal para recolhermos as perguntas. Não podemos assegurar que todas as perguntas são feitas, mas pelo menos algumas elas podem acontecer. Agora, também a verdade é esta. A Ana está connosco. Ela vai conversar, não é? E ainda por cima estás meio gripada, não é? Sim. Mas há uma parte em nós que é mesmo abuso de confiança. Gostaríamos que ela pudesse cantar. Vocês gostariam de ouvi-la cantar para nós? Sim? Sim? Mesmo engripada? Muito então, bem. Pronto. Então, aqueles que têm fé, comecem a orar. E enquanto nós vamos conversar, talvez isso aconteça. A Adelaide vai arrancar com a nossa conversa. Bom, lá se foram os agudos, não? Um bocadinho, sim. Não, estou cá, então estou ainda cá. consegues. Olha, então o tema é este, como se faz novo aquilo que já é nosso, não é? Ou aquilo que já vem de trás, aquilo que já é uma herança, aquilo de que nos apropriamos ao longo do tempo. E de facto o convite para tu estares aqui faz todo o sentido, porque aquilo que tu tens feito também na música tem tudo a ver com isso, não é? Com ir buscar as coisas que são nossas, que são minhas, que são deles, que são tuas, e depois transformar isso em alguma coisa que ainda não tínhamos ouvido e que de repente apercebemos, espera, mas isto é-me familiar, mas é diferente. Portanto, para ti isso é algo que já é uma segunda natureza quase. Mas pensando nesta aldeia onde tu cresceste, este Carvalhal de Moraes, não é? Ao pé de Tondela, um sítio em que o tempo quase parava, em que as pessoas ainda escolhiam o feijão e separavam as espigas do milho e faziam tantas coisas que já não têm a ver com a nossa realidade urbana daqui. Como é que tu achas que tens trazido essa memória ancestral, não tão antiga assim, até 2016? Bom, olá. Em primeiro lugar, muito obrigada por me terem aqui convosco. O ano passado fiquei triste por não poder vir e este ano sou muito feliz por aqui estar, apesar de estar engripada. Mas, portanto, respondendo à tua questão, na verdade eu sou um produto de dois mundos, porque eu nasci em Lisboa, sou lisboeta, mas passava os verões todos no Carvalhal de Moraes, que é o pé de Tondela, que é a terra do nosso querido Samuel. Eu nunca me cruzei com o Samuel, mas... E, portanto, eu tenho esses dois mundos em mim, o mundo urbano e o mundo rural. E, na verdade, a minha família também, a minha vivência em família também mistura essas duas realidades. A realidade de ter casas de pedra e em cima vivia a família toda e em baixo tinha os animais ainda, nas lojas, nas chamadas lojas. Eu ainda me lembro disso. De me dizerem, cuidado com a porca, que a porca teve bacros, e é preciso cuidar. E ao mesmo tempo, depois das minhas férias de verão, vinha para Lisboa, para Benfica, e fazia uma vida urbana, não é? De carro, de metro, de autocarro, com os miúdos que viviam em prédios o dia todo, com os pais. Eu não aprendi a andar de bicicleta, só agora, depois de crescida, é que aprendi a andar de bicicleta. Portanto, eu sou este produto de uma mistura de memórias e de uma realidade que existiu e existe encapsulada em algumas pessoas mais antigas, em alguns gestos, algumas rotinas, rituais, e ao mesmo tempo também um mundo
novo, que quer andar para a frente e quer descobrir coisas novas e formas novas de estar, de acordo com o seu zeitgeist, não é? E, portanto, para mim foi muito natural. Eu, na música, quando descobri a minha voz, comecei a cantar em inglês. E o que eu ouvia era rock, depois blues, jazz, espirituais. Gosto muito de espirituais. Só, ao mesmo tempo, ouvia os fados. Obviamente, na minha família havia fadistas, amadores. E logo, estar à mesa era um pretexto logo para acabar tudo a cantar. Portanto, a tradição portuguesa eu conhecia, mas não a cantava ativamente, não é? Conhecia apenas. Depois, à medida que fui avançando e começando a tocar, a minha primeira banda chamava-se Lupanar, era uma banda da Faculdade de Letras. Eu estudei literatura, português e inglês, na Faculdade de Letras, e conheci lá o Gonçalo Tocha e o Didi Pestana, e formámos uma banda em português, altamente experimental, mas também já ia buscar algumas coisinhas aqui e acolhi àquelas tradições, às nossas tradições, mas não tem nada a ver com o que vocês conhecem de Olinda, mesmo. À medida que ia avançando, os meus primos, o Pedro e o Luís Martins, são irmãos e são meus primos. E nós, em família, enfim, já íamos conversando sobre os projetos uns dos outros, íamos aos concertos uns dos outros. E o Pedro e o Luís, sim, eles tinham um projeto que era o Bicho de Sete Cabeças, que era um projeto que, de facto, trabalhava a canção e a tradição da canção em português. E estávamos sempre a falar de nos juntarmos para fazer qualquer coisa. Isso aconteceu em 2005, 15 de agosto de 2005, feriado. O início do Olinda é muito engraçado. Foi no 15 de agosto que nos juntámos, depois foi no São João que fizemos o primeiro concerto. É assim. Muito religioso. Foi assim, não sei. Portanto, juntámos e a seguir ao almoço começámos a tocar umas canções que o Pedro lá tinha e assim nasceu a Diolinda. E a Diolinda era, de facto, um cruzamento entre esta vontade de pegar em códigos que estavam ali encapsulados e que eram um bocadinho tirá-los do museu, porque nós não sinto que a cultura, pelo menos a cultura popular e pop, possa sobreviver se for posta no museu. Pegar naquilo e estraçalhar aquilo à nossa maneira, dar ali uma coisita assim, uma personalidade que não sabíamos que se ia chamar de Olinda, mas pôr ali as nossas cores, as nossas vivências, o nosso tom, não é? Pronto, e foi esta a nossa proposta e que surgiu muito naturalmente também por causa desta minha vivência, da vivência do Pedro e do Luís, que também é semelhante, porque o pai deles também era de uma aldeia ao pé na Serra da Estrela. E portanto, o Zé, engraçado, porque o Zé Pedro Leitão, meu marido, ele provavelmente é o mais urbano de todos nós, sendo de Aveiro, e o Pedro e o Luís sendo de Lisboa. Ele provavelmente é o mais urbano de todos, porque ele não teve a experiência da terra, não é? Ele vivia na cidade, em Aveiro, e não. Vaquinhas e ovelhinhas e ordenhar e pisar o vinho. Não, ele não teve essas experiências. E nas procissões e todas essas experiências também religiosas, não é? Que são muito importantes. Portanto, eu acho que essa expressão musical, artística, veio de forma muito natural também de acordo com o que foram as nossas vivências, não é? Não foi assim uma coisa muito pensada, mas foi assim uma coisa de... Pá, olha, eu sei fazer, eu percebo isto, eu entendo isto e acho que tenho ideias para trabalhar isto e fazer aqui alguma coisa que tenha alguma personalidade própria. Não sei se boa ou se má, mas pronto. E foi assim. Mas se é certo que agora toda a gente conhece os Diolinda como um produto de sucesso e com uma aceitação que é praticamente unânime e com concertos cheios e com muita expectativa que criou o novo disco dos Diolinda, enfim, tudo aquilo que é uma experiência de sucesso, tu também partilhaste já que um dos sinais para vocês de que estavam a fazer alguma coisa bem feita, isto já lá mais para trás, foi de que as pessoas queriam dar imensos conselhos. E muitos bitites, não é? Sim.
davam muita opinião. Enquanto que nos projetos anteriores, sendo eles projetos felizes, as pessoas diziam que estava tudo fixe, é por aqui. Vocês, de facto, continuaram por ali, mas depois um dia desembocaram na Diolinda e com a Diolinda vieram algumas opiniões contrárias. É verdade, é muito engraçado. É que foi literalmente isto, não é? Em projetos que tínhamos anteriores, mais freaks, faziam uma coisa, não, impecável, tá, não mexe. Não saberia onde começar por mexer, por isso nem vou dizer. Não é. E com a Diolinda, toda a gente queria meter a colherada. Um acordeão. Não, percussão na Diolinda, que é guitarra portuguesa. E nós, o que é que está aqui a passar? Isto é diferente, toda a gente tem uma opinião, toda a gente quer fazer parte disto. Bom, isso pode ser um bom sinal. Por isso, sempre que tiverem uma ideia e tiverem muita gente a querer meter a colherada, é porque têm uma boa ideia. E aquilo que eu acho que ajudou a que nós conseguíssemos não desvirtuar aquela ideia, porque é muito importante para o sucesso de uma ideia não a trairmos, não a desvirtuarmos. Foi, de facto, essa aprendizagem que fizemos com outras bandas e muitas decisões que tomámos que prejudicaram aquela ideia e que depois, quando chegámos à Diolinda, já todos tínhamos esse conhecimento de está bem, ok, mas isto não é isto. Obrigada, mas isto é isto. É esta ideia e tem horizontes largos, mas tem os seus limites. E portanto, não podem ser ultrapassados, senão já é outra coisa. E não vai soar a algo que seja... Eu não gosto da palavra verdadeiro, mas algo que seja coerente e nosso, natural. Algo que seja natural em nós. Pronto. E foi isso. Pronto. Nós continuámos os 4 no início, não é? Sem percussão, sem acordeão. Com aquela coisa, aquela maneira, nós também estávamos... Na verdade, é muito engraçado, porque nós, os 4, não percebíamos nada do meio, não é? Não percebíamos, não sabíamos fazer música, mas não sabíamos do business, era zero, não é? Business era zero. Íamos pelo nosso instinto. E depois também encontramos uma agência, que era a Sons em Trance, a nossa agência, que eles também... Apesar de lidarem com música, lidavam mais com artistas da world music e traziam-nos cá a tocar, eles não tinham artistas portugueses, também não sabiam muito bem, não conheciam muito bem o meio em Portugal. Portanto, nós fomos descobrindo as coisas aos poucos, com dores de crescimento, erros, mas eu acho, e depois também, mas eu acho que o facto de nos termos guiados pelo nosso instinto foi muito importante para que a Diolinda se pudesse impor como algo que não era apenas uma curiosidade, uma coisa engraçadita, mas era uma ideia de 4 pessoas que acreditavam muito naquilo que estavam a fazer e que, apesar de se gostar ou não se gostar, aquilo tinha a sua integridade. Para nós é que era muito importante que a nossa ideia mantivesse sempre a sua integridade. Provavelmente a primeira canção a ser mais ouvida é o Movimento Perpétuo Associativo, e que chega às rádios e que começa a colocar-vos além das pessoas que são muito atentas à música, as pessoas começam a ouvir. Aliás, quem é que não gostaria de ouvir essa canção? Filipe, pega lá na guitarra. Vamos tentar? Vamos? Tu vais tentar. Eu vou tentar. Quer dizer, vocês também podem tentar comigo. Mas eu vou tentar. Vocês desculpem lá qualquer... Força. Aliás, eu não sei, provavelmente já alguma vez cantaste o Movimento Perpétuo Associativo numa igreja protestante? Agora é assim. Primeira vez, sim, é verdade. O único sítio onde tu não podes cantar é no púlpito. Não, até no púlpito, se quiseres, podes. Mas se tu quiseres ficar em pé agora... Posso ficar, não é? Claro. Se quiseres aqui ou ali em baixo, como tu quiseres. Posso? Tu quiseres. Sim. Bom, isto não foi ensaiado. Vai ser Diolinda em jazz, não é? Mas podes chamar-me Pacheco, se quiseres. Pacheco? Anda, Pacheco! Agora sim, damos a volta a isto.
agora sim há pernas para andar, agora sim eu sinto otimismo. Vamos em frente, ninguém nos vai parar. Agora não, que é hora do almoço. Agora não, que é hora do jantar. Agora não, que eu acho que não posso. Amanhã vou trabalhar. Agora sim temos a força toda, agora sim há fé neste querer, agora sim só vejo gente boa. Vamos em frente e havemos de vencer. Agora não, que me dói a barriga. Agora não, dizem que vai chover. Agora não, que joga o Benfica e eu tenho mais que fazer. Agora sim cantamos com vontade, agora sim eu sinto a união, agora sim já ouço a liberdade. Vamos em frente em esta direção. Agora não, que falta um impresso. Agora não, que o meu pai não quer. Agora não, que há engarrafamentos. Vão sem mim que eu vou lá ter. 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 Vão sem mim que eu vou lá. Quando o pessoal souber que há concertos gratuitos da Diolinda nesta igreja, isto é o nosso segredo, ok? Vamos guardar isto em segredo. Força, Adelaide, força. Eu gostava um dia de cantar assim quando estivesse rouca. Olha, vão sem mim que eu vou lá ter. Tu não estiveste aqui logo de manhãzinha cedo às 9h30, mas nós tivemos aqui um casal de missionários que faz parte da nossa igreja, americanos, que estiveram a partilhar as suas perplexidades culturais. Muito bem. Um choque cultural. Foi interessantíssimo. Para além do vão sem mim que eu vou lá ter, havia também um em princípio hei de lá ir ter também. Foi uma das coisas que eles perceberam que queria dizer não contes comigo, meu amigo. Portanto, é um género do vão sem mim que eu vou lá ter. Mas é muito engraçado que numa tour americana, agora peço desculpa interromper, diz. Mas numa tour que fizemos na América, eles pediram para traduzir as letras de algumas canções. E havia lá uma que eu não tenho mais razões para me queixar. É uma senhora que vai ao médico que está muito preocupada porque ela não tem razões para se queixar. E só lhe apetece a doença, só lhe apetece pôr-se a dançar com a doença. E então nós traduzimos aquilo e o americano disse: isto não faz sentido, então, mas porque é que ela se está a queixar que não se consegue queixar? E nós dizemos: pois, mas isto é uma cena muito nossa. É uma cena muito nossa. Portanto. Lá está, é a nossa identidade que é tão difícil de traduzir às vezes para quem está lá fora, mas é tão típico. Mas olha, uma das curiosidades em relação ao teu percurso pessoal e com o teu percurso com a Diolinda é que tu foste arquivista no Ministério das Finanças, antigo Ministério das Finanças, durante 3 anos. Fazias um trabalho super estimulante, que era, comparavas os microfilmes com os suportes em papel. Era uma maravilha. Vieram-te muitas letras de canções, se calhar, à cabeça. Mas o que é curioso em perceber ou tentar estabelecer um certo paralelismo, porque tu agarravas em coisas antigas, comparavas com aquilo que existia na realidade, não é? Fisicamente, ali à tua frente, e depois atestavas quanto à qualidade do suporte digital em relação, não é? Do microfilme. E é um bocadinho o que tu acabaste por fazer. Será que aprendeste, afinal, no Ministério das Finanças a fazer... Vou ter uma epifania com... Valha-me Deus, toda a minha vida é isso, realmente, é verdade. Bem, sim. E o facto de
também eu quando muito antes de querer ser cantora, eu, quando era miúda, queria ser professora. Ninguém com 7 anos quer ser professor, mas eu queria ser professora. E essa coisa, bom, isso também é um bocadinho aquela coisa de transmitir e de ser um veículo para dar algo aos outros. E depois essa coisa também de estar ali nos arquivos, não é? A tentar pôr para um suporte físico que seja legível aos dias de hoje, algo que é muito antigo, de facto, tem tudo a ver, é coerente, é verdade, nunca tinha pensado nisso. Mas aquilo que a minha experiência profissional extra música me deu para a música foi, em primeiro lugar, porque eu sempre trabalhei com o público. Em todos os outros trabalhos que eu tive, para além da música, sempre trabalhei com o atendimento ao público. Fui recepcionista, dei explicações de inglês, trabalhei perdão, nos serviços municipalizados de água e saneamento de Oeiras e Amadora, secção da Brandoa. Portanto, se foram entregar projetos de águas e esgotos, provavelmente entre 2013 e 2007, provavelmente passaram porque estava lá. E depois no arquivo também tinha uma componente de atendimento ao público. E isso é muito importante. É muito importante para quem está em palco. Eu não digo para todos, não é? Obviamente que há músicos, intérpretes que não precisam disso e que são muito bons sem essa vertente. Mas para mim foi muito importante e abreviou muito o caminho eu perceber como lidar com as pessoas. E não me deixar intimidar com respostas do público que eu não estivesse à espera. Porque eu ouvi de tudo, como devem compreender quando se está a atender ao público, eu ouvi de tudo, só não ouvi de minha querida, mas tudo o resto eu ouvi. Portanto, isso deu um jogo de cintura e conseguir também ler aquilo que se está a passar. Eu não quero ser aqui muito esotérica, mas há uma energia nas salas, há uma energia que as pessoas emanam e que eu acho que qualquer pessoa que está em palco tem de aprender a ler para perceber para que lado é que tem de ir aquilo que está a acontecer, aquele evento, aquela comunhão, porque um concerto, para mim, estar em palco é uma comunhão com outras pessoas. E eu tenho de saber ler aquilo que está a acontecer, a energia, para saber para que lado é que eu posso ir. Para que lado é que aquela energia daquelas pessoas, daquele conjunto de pessoas, me deixa ir. Para não ir para o outro lado qualquer, depois a coisa não vai correr bem. E eu acho que eu já parti para esses palcos com esse conhecimento adquirido da minha experiência profissional a lidar com pessoas. Sempre tive jeito, isso é algo que era inato em mim, daí também se calhar eu querer ser professora, porque o trabalho com os outros, a comunicação, a partilha, sempre foi algo que já nasceu comigo, este desejo. E, portanto, eu acho que todas essas experiências depois me ajudaram nesse início em que nós não sabíamos nada, não sabíamos pedir munição, que é aquilo que se pede, não é? Que os músicos ouvem, não é? O que vocês ouvem para fora é o PA, não é? E nós ouvimos para dentro nós nem sabíamos pedir, não sabíamos nada. Mas tínhamos estes instintos e estas coisas, estas já as aprendizagens que soubemos pôr ao nosso serviço, quando começámos com a Diolinda e a pisar palcos. Foi muito engraçado porque nós começámos no café, no restaurante do pai do Pedro e do Luís, depois fomos para bares muito pequeninos em Lisboa, também em Aveiro e no Porto, e depois os palcos que foram começando a ficar maiores, e com o aumento dos palcos nós tínhamos de nos desenvencilhar, tínhamos de nos chafar, basicamente. Não é fácil. E então eu acho que foi isso, foi essas aprendizagens que estiveram para trás e o instinto e também muita aprendizagem do rock que nós ouvimos quando éramos miúdos, tipo do or die. Portanto, era ir para a frente e foi isso que nos chafou. Mas é muito engraçado essa coisa que eu não tinha percebido, sim, que há uma certa coerência na minha vida que me foi guiando sem eu saber para depois o que eu viria a fazer e que faço ainda hoje. Né?
Tu já acabaste agora a falar nisso, na questão das outras influências que tu recebeste em termos musicais, não só aqui em Portugal, com o Sérgio Godinho, Zé Mário Branco, mas depois lá fora, Janis Joplin, Joan Baez, não é? Participaste num concerto de tributo a Johnny Mitchell. E pensando que tu também tens e queres continuar a ter uma voz ativa, presente, queres inclusivamente dar voz a outras vozes, como tu dizes, és feminista, identificas-te enquanto tal, pensas muito nas questões sociais, e pensando neste Nobel da Literatura que tem sido tão falado nas redes sociais, com prós e com contras, e com ataques e com elogios, este Bob Dylan, ao fim e ao cabo, é também o espírito que o movia, não é? Dar voz a tanta coisa que não era falada, que não era discutida. Eu fiquei muito feliz com a notícia. Eu vi no Facebook. Fiquei mesmo muito feliz. Para já porque eu conheço a cátedra literária muito bem. Andei lá no meio deles. E fiquei feliz porque o meu conceito de literatura é muito lato. E às vezes o conceito da cátedra não é assim tão lato. E eu acho que... E aí, assim... Nisto eu gosto da tradição, mas eu gosto de andar para a frente. Eu não gosto de aprisionar nada, de pôr as coisas em caixas demasiado arrumadas. Eu gosto de desarrumação. E eu acho que o que aconteceu aqui é que algumas cabeças que achavam que eram muito desarrumadas e muito para a frente descobriram que afinal são bastante mais conservadoras do que achavam que eram, quando ficaram assim abananadas. Eu não fiquei nada abananada, eu acho perfeitamente natural, sabendo das raízes da literatura, como começou a literatura, é uma tradição oral, antes de ser uma tradição escrita e antes de ficar ali condensada naquele objeto a que chamamos livro. É uma tradição que veio muito da tradição oral e não só, e musical, porque na Grécia Antiga os bardos escreviam os seus poemas para serem cantados porque eram mais facilmente decorados por quem os ouvia, se fossem cantados. Portanto, faz todo o sentido, e olhando depois para o trabalho, a qualidade do trabalho lírico, melódico, também, obviamente, que estamos a falar de canções e de letras que foram escritas para serem cantadas, mas é um trabalho que sobrevive se lhe retirarmos a música, porque aquela lírica é riquíssima e tem todos os requisitos literários possíveis e imaginários. Tem criações de mundos, tem criação de personagens com profundidade, de histórias, de situações e de histórias e situações que digam muito a muita gente, que façam as pessoas pensar, sentir, debater, concordar, discordar e produzir e inspirar, que é uma coisa que o Bob Dylan também disse que era muito importante para ele, que era inspirar, poder inspirar. E, de facto, o trabalho dele é inspirador. É tão inspirador que inspirou gerações e gerações de músicos, não é? Que vieram a seguir e que foram seus contemporâneos também. Portanto, eu fiquei super entusiasmada, não só porque acho absolutamente merecedor o Bob Dylan, como também é uma pedrada no chaco do pessoal que gosta das coisas assim, literatura, livros. E se é poesia, tem de ser daquela que não rima muito. Aproveitando o contexto de oposição, das opiniões que se dividem, há uma canção dos Diolinda. Eu vou pedir ao Filipe. Fica aqui sentado. Filipe. Hoje o meu papel é ser a bucha, aquela pessoa que faz em 1900 os Diolinda. Há uma música que se chama Um Contra o Outro e que nós queríamos ouvir, não queríamos? Então vamos lá. Anda, desliga o cabo que liga a vida a esse jogo. Joga comigo um jogo novo com duas vidas, um contra o outro. Já não basta esta luta contra o tempo, este tempo que perdemos a tentar vencer alguém. E ao fim e ao cabo, que é dado como um ganho, vai saber desperdiçamos sem nada dar a ninguém. Anda, faz uma pausa, encosta o carro, sai da corrida, larga essa guerra, que a tua meta está deste lado da tua vida. Muda de nível, sai de um estado
nada invisível, põe um modo compatível com a minha condição. Que a tua vida é real e irrepetível, dá-te mais que o impossível se me deres a tua mão. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde serão mais. Sai da casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde serão mais. Anda, mostra o que vales, tu nesse jogo vales tão pouco. Troca de vício por outro novo, que o desafio é corpo a corpo. Escolhe uma estratégia que não falha, o lado forte da batalha, põe no máximo poder. Dou-te a vantagem, tu com tudo eu sei nada, que mesmo assim desarmada vou-te ensinar a perder. Sai de casa e vem comigo para a rua, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vem, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vai, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perdes se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vai, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perdes se não vais. Sai de casa e vem comigo para a rua, vai, que essa vida que tens, por mais vidas que tu ganhas, é a tua que mais perde serão mais. Grande Filipe, grande Filipe. Filipe, excelente trabalho, excelente trabalho. Aliás, deixem-me dizer uma coisa, este é o 4º fim de semana cheio na Lapa. Todos os fins de semana têm tido música e, aliás, ainda agora há pouco, antes da Ana, esteve a cantar o Manel. Mas nós também, este agora é apenas um aviso lá para cima. Nós temos um grupo de crianças lá em cima e provavelmente elas começam a ouvir e, ao contrário do que a Sara disse, elas agora têm pena de não estar aqui. Portanto, como nós pelo menos ainda vamos pedir mais uma música à Ana, eu pedia, vai ser no final, portanto aí por volta mesmo a juntar à uma, mas eu pedia que pudessem passar a informação, que é para depois nessa altura trazer os pequeninos, porque os meus filhos não me vão perdoar se não der certo. E sobretudo a canção que nós vamos pedir à Ana é uma das que passa num dos CDs da Diolinda, que está no carro desde que ele existe na nossa casa e pronto, eu não quero que os meus filhos fiquem traumatizados por saberem que a Ana Bacalhau esteve cá, na igreja, a cantar e eles não ouviram. Portanto, avisem lá para cima, volta aí da uma para descerem toda a gente e então podemos terminar esta parte de manhã ainda a ouvir a Ana. Sei que estamos a recolher algumas perguntas, Adelaide Força, e eu vou recolher algumas perguntas para ainda podermos colocar a Ana. Uhum. Então, a minha última pergunta, antes das perguntas aqui do nosso público, tem a ver com algo que tu disseste também numa entrevista e eu vou tentar citar. Disseste, a minha avó dizia que cantar é rezar 2 vezes. A Elis Regina dizia que era sacerdócio. Eu digo que é salvação. De quê? De que é que a música te salva? Bom, a música salva-me de mim mesma, provavelmente, e do mundo. O mundo não é fácil, a vida não é fácil. E eu comecei a perceber logo isso desde pequenina, porque para já chamava-me Bacalhau.
como se não bastasse. Era uma criança gorda, portanto tinha um alvo aqui. Tinha um alvo aqui. E, portanto, agora consigo rir, mas na altura a minha entrada na escola foi uma experiência um bocadinho difícil, miserável, digo mesmo. E na altura ainda não... Eu ouvia muito música, de facto era um escape para mim, mas ainda não a fazia ativamente, não é? Mas depois naquela entrada na adolescência, que é sempre uma... Antes disso, nessa altura, quando eu comecei a escrever, o que aconteceu foi que eu refugiei-me num mundo em que eu escrevia. A minha mãe, pai, quando eu tinha 7 ou 8 anos, deu-me uma máquina de escrever, que foi das melhores prendas que eu já tive na minha vida, e eu refugiei-me na escrita. Não é? Era o meu refúgio, aí era a minha salvação para eu conseguir processar todas aquelas coisas menos agradáveis que me aconteciam e processá-las de uma forma positiva, canalizar essa energia para uma coisa positiva. Depois, ali, pré-adolescência e adolescência, eu gostava muito dos Guns N' Roses e eu olhava para o Slash e dizia, não vejo nenhuma mulher a tocar guitarra, eu vou ser a primeira. Claro que não conhecia muito ainda de música, há muitas mulheres, não há muitas, mas há algumas a tocar bem guitarra. Mas eu achava que não. Então ia ser a primeira. Fui aprender a tocar guitarra, não era grande guitarrista, na verdade, não ia ser eu que ia salvar a face das senhoras. E portanto, para me acompanhar, comecei a cantar. Espera ali, o meu instrumento não é a guitarra, é a voz, percebi eu. E a partir daí, de facto, comecei, porque a escrita é uma atividade... Tem algo de emocional, mas é uma atividade intelectual, que dá um prazer intelectual enorme. A música, obviamente que é uma atividade intelectual, porque tem de se aprender os cânones e tem de saber a técnica, tem isto e aquilo, não sei. Mas é uma atividade muito emocional. E foi isso que me agarrou, porque eu comecei a cantar, por cima das músicas, não é? Ou então a acompanhar-me à guitarra, e comecei a trabalhar ali como barro, aquelas coisas que estavam para aqui perdidas e aquelas raivas e aquelas insatisfações e inquietações e aquela sensação de não caberes em lado nenhum, não é? Que eu sempre tive isso. Eu não pertenço, onde é que eu pertenço? Eu não pertenço a lado nenhum, não faço nada bem, não me encaixo, sou uma outcast depois. E a música ajudou-me a achar um sítio onde eu não me sentisse uma freak, não é? Uma pessoa estranha. Comecei a ter pessoas a querer ouvir-me cantar. E que fixe, eu sou o centro das atenções por uma coisa fixe. Que bom! Não, exato, não é por ser... Exatamente. Portanto, ajudou-me. Provavelmente se eu não tivesse descoberto a música... eu tenho um bocadinho de medo por onde é que eu teria canalizado estas energias menos positivas que eu tinha e a música salvou-me nesse sentido, é que ajudou-me a pegar todas as chatices que eu tinha tido e transformar isso em força, em renovação, em amor, em vez de ódio ou raiva. Por isso, daí eu dizer que é a salvação, vindo na esteira, para já, que a minha avó dizia que cantar é rezar 2 vezes, e depois da Elis também, porque é de facto um sacerdócio, uma pessoa dedica-se, a minha vida é o canto, obviamente, mas tudo aquilo que eu vivo, depois é condensado, é passado para o canto, que é a minha forma de expressão, é como eu me expresso, é como eu digo quem sou, sem problemas. E como eu me confesso às pessoas, não é? Isso para mim é um momento de confissão quando eu estou em palco e de redenção e de salvação, isso tudo. Primeira pergunta, aliás, é uma das características dos cristãos evangélicos protestantes, é que nós queremos sempre converter as pessoas. Bem, eu vou-te só ler rapidamente algumas destas perguntas, se alguma dúvida tivesses. Já alguma vez, antes do concerto, rezaste a Deus? Já tiveste uma experiência de fé? Que papel tem Deus na tua vida? És uma pessoa supersticiosa? És uma pessoa espiritual? Portanto, tu só vais sair daqui devidamente evangélica, como é óbvio. Pronto. Ainda por cima muito falaste bem. de salvação, redenção... Sim. Mas... Não, mas nada disto é porque assim, a minha ligação com Deus é algo que
é algo que eu levo muito a sério, mas não é num sentido, se calhar, muito tradicional do termo. Ou seja, a minha avó era... Os meus avós eram católicos, principalmente a minha avó materna era católica. Os meus pais não eram, pelo menos, praticantes, não é? E não me batizaram. Não me batizaram. E eu achei lindamente, porque eu não concordo. Há muitas coisas na Igreja Católica com as quais eu não concordo. E à medida que vou avançando, menos concordo. E acho que batizar uma criança pequenita, para mim, não faz sentido. E eu senti muito grata aos meus pais por não o terem feito. E quando tiver filhos, provavelmente não o quererei fazer. Obviamente tenho de falar com o outro interessado, com o pai, mas... Tenho qualquer coisa a dizer, mas se for por minha vontade também não o farei. Porque eu comecei a construir uma relação com Deus que era um bocadinho livre de cânones, cartilhas. Eu acho que isso é muito importante. É muito importante, para já, eu sentir que fui eu, de minha vontade, que fui em busca dessa religação, sabendo nada, tendo só aquele instinto, aquela ponderação, aquela coisa de querer conhecer e de querer saber e querer perceber. Acho que isso ajuda a fortalecer esse laço do que se fosse uma coisa que me tivesse sido imposta desde miúda e eu não tivesse questionado, porque para mim é muito importante questionar. O sentido crítico para mim é muito importante. E a relação com Deus começou assim. E o meu sentido crítico, a minha curiosidade, querer perceber, querer aprender. Fui ler a Bíblia por mim. Comecei a ler a Bíblia, que é uma coisa que os católicos não fazem por si, que também acho muito mal, não é? Ouvem os sermões, aquilo que o padre tem a dizer e depois geralmente não questionam. E eu nunca achava isso muito interessante, não é? E depois também tinha aquela toda a vivência da religião, da Igreja Católica na aldeia, que os padres ainda eram, para mim, não deixavam, lembro-me perfeitamente, uma menina estava de calções e não pôde entrar na igreja porque estava de calções, uma miúda. Coisas assim que eu achava que aquilo não fazia sentido nenhum com aquilo que eu estava a ler na Bíblia, no Novo Testamento, principalmente. E, portanto, depois fui crescendo, não é? E houve ali um momento na minha vida em que eu senti, nesta ligação, sempre que eu procurava estabelecer com Deus, que eu senti que Deus estava a dizer, se calhar convinha oficializarmos isto, e tu batizaste. E eu aí procurei a igreja que me estava mais próxima, não é? A Igreja Católica, como um veículo para oficializar essa relação. E filo, e batizei-me aos 29 anos. E entretanto... É que isto é muito... É isso, eu estou a confessar. É porque eu tenho uma... Eu tenho mais... Ou sinto mais próxima das igrejas protestantes do que da católica, como já devem ter percebido através de algumas coisas que eu fui dizendo. Né? A questão dos santinhos, eu não percebo, não entendo. Não é uma coisa que eu não... Aquela veneração de vários santos, há lá uma coisa na Bíblia que diz que só há um Deus. E eu não... Nosso guitarrista que estás a sentir. E tantas outras coisas que eu fui, incongruências que eu fui apanhando. Depois, entretanto, também conheci uns padres que de facto eram pessoas interessantes, e inclusivamente o padre que me batizou e que me casou a mim e ao Zé, era uma pessoa de facto interessante, e só assim é que eu podia conceber também a coisa, não é? Aqueles momentos. Mas, na verdade, eu nunca me filiei, porque ainda há questões que eu
preciso de resolver, que preciso de maturar. E pronto, esta foi a minha ligação assim, não foi dentro de nenhuma organização ou instituição. Daí que, primeiro que eu me sinta preparada para me aliar a uma organização ou instituição, eu preciso estar mesmo... Porque eu, para me afiliar a uma coisa, eu preciso de acreditar em tudo aquilo e não ter nenhuma dúvida que tudo aquilo está certo. E eu ainda não resolvi algumas dessas coisas em relação às várias instituições religiosas, as várias fés. Pronto. E depois eu também acho uma coisa, que pode ser uma tolice da minha parte, mas pode ser uma coisa, um resquício hippie meu. Eu era hippie. Tinha uma rasta e tudo. Sininhos e calças à boca de cima. Que é, eu acho que o amor com A grande, não é? E aquilo que muitas vezes se diz como o caminho de um cristão, não é? As ações e os valores. Eu acho que isso tem de atingir, não seguindo a tal cartilha, mas porque se conseguiu estabelecer uma relação tão forte com Deus que nós não sentimos que possamos ser outra coisa senão aquilo. Ou seja, eu não quero fazer aquilo porque está ali escrito que eu tenho de fazer aquilo e não posso fazer isto e aquilo outro. Mas eu quero é sentir que estou de tal forma, a minha ligação a Deus é de tal forma forte que aquele é que é o caminho, não faz sentido os outros, não é? Entre o proibir e o sentir, e o sentir-nos, sentir que é uma coisa natural em nós. Pronto, é isso. Ainda não saíste evangélica daqui, mas nós vamos ficar com o teu número de telefone e com o e-mail. Última pergunta. Aliás, se puderem chamar as crianças para depois terminarmos ainda com música. Em determinada altura, as músicas dos de Olinda tornaram-se a voz da juventude, nomeadamente da juventude académica. Neste momento, todos os portugueses encontram algo de si nos de Olinda. Alguma vez pensaram ter este sucesso cantando em português e cantando música popular? Bom, era um misto. Nós acreditávamos naquilo que tínhamos. Agora, era uma proposta que vocês têm de pensar em 2007, 2008. Naquela altura não era assim tão óbvio que um projeto que cantava em português alicerçado em certas tradições, não é? Que se poderiam perceber na música que estávamos a fazer, um projeto assim que se assumia como popular, canção popular. Nós somos... pudesse ter sucesso. Aliás, na altura, quando nós começámos a mandar CDs de um ensaio que fizemos e com a informação da banda para vários bares, houve vários bares que não nos quiseram porque não queriam esse tipo de música. Portanto, na altura não era assim tão óbvio, não é? O que eu sinto é que nós sempre acreditámos que tínhamos algo que pudesse interessar a mais pessoas do que a nós os quatro. Porque sempre que nós tocávamos, sempre que alguém acreditava em nós o suficiente para nos dar um palcozito pequenito, quem estava a ver, de uma maneira geral, gostava. E o melhor exemplo que eu tenho disto é em Aveiro. Nós fizemos 2 noites numa coisa que era o mercado de Aveiro. E lembro, na primeira noite estava... Família de Aveiro, né? José de Aveiro. Família, amigos e eventualmente 1 ou 2 desconhecidos, não sabiam como é que tinham ido lá parar, aventureiros. Na segunda noite, via-se que a palavra tinha corrido e estava aquilo cheio de pessoas que nós não conhecíamos. E, portanto, nós tínhamos esses indicadores de que tínhamos ali uma coisa que podia estar... Lá estava a falar outra vez em alemão, desculpa, do Zeitgeist, no espírito do seu tempo. Que pudesse fazer sentido naquela altura, apesar de naquela altura se calhar o mainstream ainda estar muito ou no inglês ou nos formatos anglo-saxónicos ou da canção pop, mas havia uma vontade, se calhar, vou falar outra vez da energia, uma energia no ar que apontava para que caminhos como o nosso, e não só o nosso, vários outros caminhos de várias outras bandas e artistas, o Samuel,
os Dead Combo, tanta gente, que estavam a fazer o mesmo que nós. E eu, geralmente, quando há muita gente que não se conhece e que está a fazer uma coisa que tem ramificações e que faz sentido, não sei o quê, uma coisa de movimento, é porque geralmente é aquilo que aquele tempo está a pedir para ouvir, para ler, para pensar. Pronto, eu acho que esse foi o segredo da coisa, foi nós acreditarmos, apesar de ter muita gente a não acreditar, e também de sentirmos esses sinais e por isso não desistirmos e andarmos sempre para a frente até mostrar isto a tanta gente que depois houve uma parte boa, considerável, que disse, porreiro, queremos ouvir. Pronto, e andámos e fomos. E cá estamos. Nós vamos acabar em beleza. Antes de, pela última vez, ouvirmos a Ana cantar para nós, de qualquer maneira nós queríamos, numa igreja protestante não se diz rezar, dizemos orar, mas queríamos orar por ti e queremos agradecer a Deus por ti. Vamos orar nesta hora? Vamos orar. Obrigado, Senhor, porque és um Deus criador, porque dás talento às pessoas que crias, Senhor. Obrigado pelo talento que deste à Ana e a todos nos de Olinda, que tornam a nossa vida mais musical. Conseguimos identificar-nos com eles, por eles cantarem a nossa vida. Obrigado porque a música é uma maneira de nós vivermos melhor, porque Tu criaste a música para nós te louvarmos a Ti também, Senhor. E por isso queremos pedir que Tu sejas com a Ana, a sua família, com esta banda, com os de Olinda, Tu os possas abençoar. Obrigado pela generosidade deles e da Ana em particular, nesta manhã, pela voz dela, tão bonita a cantar para nós. Isto faz-nos estar ainda mais alegres pelo Teu Filho, Jesus, que enviaste, pelo Espírito connosco. É em nome dele, do Senhor Jesus, que agradecemos estas coisas. Amém. Vamos cantar, vamos ouvir. Vamos ouvir a última vez. Eu vou pedir só ao Filipe que agora possa vir mais para o centro e para a Ana ficar... Pode ser, Filipe? Pode ser? Sim. Eu gostaria de agradecer. Muito obrigada, Tiago. Obrigada a todos. Para mim é uma honra, é um privilégio estar aqui. Obrigada pela tua oração que me deixa um bocado emocionada. Para além da gripe, agora vou ter de lutar contra as lágrimas, valha-me Deus. E bem-ajam a todos. Bem-ajam a todos. Obrigado. Nós havemos de nos ver os dois, ver no que isto dá, ficar um pouco mais a conversar, ter a eternidade para nós, quem sabe jantar. Se quiseres pode ser hoje, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, e o que tem... Pois, agora enganaste, enganei-me. Seja agora. Tem muita força. Nós havemos ambos de encontrar um destino qualquer, ou um banquinho bom para sentar. Vai ser tão bonito descobrir que no futuro só quem decide à vontade tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser. Se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora, que seja agora. Se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora, que seja agora. Se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora, que seja agora.
Se é para acontecer, pois que seja agora, que seja agora, que seja agora.